Você não pediu um sinal a Deus? Pois aqui está. Essa mensagem é a confirmação que seu coração tanto procurava. Deus mandou lhe dizer: as coisas vão se ajeitar. É hora de respirar fundo. É hora de se acalmar por dentro. Nada está fora do controle. Mesmo quando você não entende, Ele entende. Mesmo quando você se sente perdido, Ele já preparou o caminho. Você pode estar cercado de dúvidas, tentando fazer tudo dar certo por conta própria, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desabando, mas Ele já tem tudo planejado para mudar sua história. A resposta que você tanto pediu já está a caminho. Na verdade, ela já começou a se manifestar dentro de você, e em breve vai se materializar diante dos seus olhos. Mas antes disso, você precisa ouvir com o coração. Ele quer que você tire essa ansiedade que pesa no peito, porque enquanto você se preocupa, Ele já está cuidando de tudo. Enquanto você insiste em carregar sozinho, Ele está dizendo: me entrega. Você consegue sentir? Essa não é uma coincidência. Essa é a resposta. Se isso está tocando você agora, escreva nos comentários: eu recebo. Porque declarar ativa a fé. E fé, como dizia Napoleon Hill, é a substância que transforma pensamentos em realidade. Não há ninguém neste mundo que saiba o que é melhor para você mais do que Ele. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega uma verdade universal. Hill dizia que toda realização começa com um desejo ardente, mas ele também nos alertava que o desejo, por si só, não é suficiente. É preciso direcioná-lo a uma inteligência maior, um propósito superior, para que ele se transforme em realização real. E como fazer isso? Através da fé. Mas não a fé passiva, aquela que apenas espera, e sim a fé ativa, a que ora e age, a que entrega e se move, mesmo sem ver ainda o resultado. Deus não quer que você apenas sonhe. Ele quer que você se prepare, porque o que está vindo exige mais do que esperança. Exige postura. Você tem pedido por respostas, mas talvez a pergunta certa agora seja: você está preparado para recebê-las? Napoleon Hill escreveu que a maioria das pessoas falha não por falta de capacidade, mas porque não se preparam no espírito para aquilo que pedem. Elas oram pedindo abundância, mas continuam cultivando pensamentos de escassez. Pedem cura, mas vivem como se estivessem condenadas. Pedem direção, mas não fazem silêncio para escutar. E você? Será que já está vivendo como alguém que crê que a bênção está a caminho? Será que sua atitude reflete confiança ou apenas ansiedade, disfarçada de fé? Comente aqui: estou pronto para o que pedi. Essa frase simples pode ser seu compromisso com o que vem. Agora escute. Deus mandou dizer: descanse, porque o tempo certo vai chegar, e quando chegar, será como uma onda de alívio. Você vai sorrir como nunca sorriu, vai sentir uma paz que você nem sabia que precisava, e vai descobrir que tudo que parecia demora era preparação. A dor vai passar, a escassez vai cessar, a dúvida vai se transformar em clareza. Mas tudo começa com um coração que sabe esperar, um espírito que aprende a confiar. Você pode até não ver agora, mas ele está agindo nos bastidores. Napoleon Hill falava que toda conquista visível começa em um plano invisível. E é nesse plano que você precisa confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Confiança não é só esperar. É viver como quem já sabe que o que foi prometido vai se cumprir. Se você chegou até aqui, saiba, isso não foi por acaso. Você foi guiado, foi conduzido a essa palavra para ser lembrado de que nada está fora do plano divino. Até esse vídeo, até essa mensagem, até essa pausa para respirar agora. Tudo isso é parte da resposta. Então agora é com você. Você vai continuar alimentando o medo ou vai escolher a fé? Vai continuar duvidando ou vai confiar de verdade que o que é seu já está vindo? Se essa mensagem fez sentido para você, deixe aqui nos comentários: essa palavra era para mim. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. A maioria das pessoas diz que tem fé, mas no fundo,
Estão apenas esperando que algo aconteça, como se fé fosse sinônimo de passividade. A fé verdadeira não espera parada. A fé verdadeira se movimenta, mesmo quando os sinais não aparecem, mesmo quando o céu está nublado e tudo parece dizer que não vai dar certo. Napoleon Hill ensinava que toda conquista começa na mente, mas não termina ali. Ele dizia que a fé é o elemento químico que, quando combinado com o pensamento, ativa a mente subconsciente e coloca em marcha a criação. Em outras palavras, fé é o combustível da ação. Você pode acreditar no impossível. Você pode orar, visualizar, declarar. Mas se não se mover, se não sair do lugar, se não agir mesmo com medo, você se torna refém da espera. E é exatamente aí que muita gente desiste. Desiste não porque não tem potencial, mas porque se acostumou a esperar sentado pelo que só virá caminhando. Você está esperando demais? Ou está andando na direção do que pediu? A Bíblia também é clara. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26, ou seja, crer é o primeiro passo. Mas se sua vida não expressa aquilo que você acredita, então talvez você só esteja repetindo frases e não vivendo com convicção. Pare um momento e reflita. Você está vivendo como alguém que crê ou como alguém que duvida disfarçadamente? Você ora pedindo portas abertas, mas ainda tem medo de bater. Você diz que acredita na mudança, mas segue preso aos mesmos hábitos. Você fala que confia, mas no fundo ainda carrega ansiedade no coração. Se essa palavra te confronta, escreva nos comentários. Eu escolho agir com fé. E aqui entra um dos maiores ensinamentos de Napoleon Hill. A persistência é o teste da fé. Hill dizia que, quando o desejo é suficientemente forte, a mente encontrará um meio. Mas só encontra esse meio quem continua caminhando mesmo, sem mapa. É a fé que se traduz em disciplina, em esforço, em constância, e não apenas em palavras bonitas. Lembre disso, a ansiedade é o grito da alma que ainda não aprendeu a confiar. Ela surge quando você quer controlar o tempo, os detalhes, os resultados. Mas fé de verdade é você seguir, mesmo sem resposta. É continuar acreditando quando tudo em volta parece contrário. É construir a arca, mesmo que ainda não tenha. Sinal de chuva. E talvez você esteja aí agora, num momento em que nada parece funcionar. Você se sente cansado, desanimado, sem forças para continuar. Mas escute isso com atenção. Esse cansaço é a prova de que você está perto de algo grande. É no desânimo que o inimigo tenta te parar. É no momento da dúvida que Deus te convida a confiar mais. Comente aqui: eu não vou parar. Declare isso, não apenas como motivação, mas como decisão. A verdade é que Deus já colocou dentro de você tudo o que precisa para avançar. Mas você precisa se alinhar ao que acredita. Você precisa andar como quem confia, falar como quem crê, pensar como quem sabe que a promessa vai se cumprir. E sim, isso é um treino. Não acontece de um dia para o outro. É por isso que tantos param no meio do caminho. Porque falta constância, falta entrega verdadeira. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. O tipo de fé que se traduz em atitude, não em espera. E é essa fé que você precisa cultivar agora. Comece hoje. Dê um passo, mesmo que pequeno. Ore, agradeça, planeje, escreva seus objetivos, trabalhe neles como se já soubesse que vai acontecer. Haja como se já fosse real. Porque o invisível se manifesta primeiro dentro, antes de se tornar concreto fora. Deixe aqui nos comentários o que você vai fazer hoje com fé. Uma atitude, uma decisão, um passo. E lembre-se, Deus não quer que você só creia. Ele quer que você viva como quem já recebeu. Então, não pare. Mesmo que esteja difícil, mesmo que pareça impossível, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele também quer te ver em movimento. Essa é a hora de levantar. Essa é a hora de provar que você acredita. Essa é a hora de agir com fé. Existe algo que confunde muita gente no caminho da fé. A ideia de que, se Deus prometeu, então tem que ser agora. Mas não funciona assim.
Deus não trabalha no seu relógio, ele trabalha na sua preparação. Napoleon Hill dizia que a natureza não dá saltos e que existe um tempo entre plantar e colher que ninguém pode ignorar. É o tempo do invisível, o tempo onde nada parece acontecer, mas tudo está se alinhando por trás dos bastidores. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Essa passagem não é apenas poética, ela é estratégica. Ela nos lembra que existe um ciclo para tudo, e que até mesmo as promessas de Deus precisam de um solo amadurecido para germinar. A questão é, você está se preparando ou apenas se queixando? A espera machuca, sim. É como se o mundo inteiro estivesse em movimento e você parado. É como se suas orações estivessem indo para o vazio e o céu estivesse em silêncio. Mas é nesse silêncio que o seu espírito está sendo forjado. Fé não é só acreditar no milagre, é permanecer fiel enquanto ele não vem. É nesse ponto que muitos desistem. Não é por falta de promessa, é por falta de paciência. E aqui está uma verdade que pode te confrontar. Deus nunca erra o tempo, mas a gente, com frequência, tenta apressar processos que só fazem sentido mais tarde. Você já tentou abrir um fruto verde antes da hora? Não só é amargo, como estraga a semente. Assim também acontece com a vida. Se você tentar forçar algo que ainda está sendo lapidado nos céus, você pode acabar destruindo aquilo que seria sua bênção. Napoleon Hill falava da lei da gestação, que é o tempo necessário para uma ideia amadurecer, crescer e se manifestar. E ele dizia, os que conseguem perseverar durante esse tempo são os que colhem os resultados. Talvez você esteja justamente nesse meio do caminho, nem lá, nem cá, com promessas no coração, mas sem sinais visíveis no mundo real. E é aí que o teste acontece. Não é o tempo que te atrasa, é a sua impaciência que te distrai. A verdade é que a fé amadurece no silêncio. A fé verdadeira cresce quando não há respostas, porque ali você aprende a confiar no caráter de Deus e não apenas nas circunstâncias. Deus não precisa provar nada para você, mas Ele te ama tanto que permite que você seja moldado até estar pronto para sustentar o que Ele vai te entregar. E às vezes, o atraso que você sente é proteção. Você não está pronto ainda, ou as circunstâncias ainda não estão. Confie. Comente aqui. Eu aceito o tempo de Deus, porque quem aceita o tempo, acelera o processo. Quem confia, atrai o invisível. Quem entrega, atrai o milagre. Pare de se comparar com os outros. A bênção de fulano não significa que você está atrasado. O sucesso de alguém não é sinal de que você falhou. O tempo de Deus não se mede com relógio, mas com maturidade. Você quer muito, mas já se preparou para receber? Você pede algo grande, mas já desenvolveu estrutura para sustentar? Esse é o segredo. Hill dizia que muitas pessoas fracassam não por falta de visão, mas por falta de preparo para materializar aquilo que visualizaram. E mais uma coisa, se você está esperando por algo, não desperdice esse tempo. Use-o. Aprenda, leia, ore, organize sua vida, cuide da sua saúde, ajuste suas finanças, trabalhe em si, seja intencional, porque quando Deus disser agora, não vai dar tempo de começar a se preparar. Você vai precisar já estar pronto. Escreva aqui nos comentários. Estou me preparando todos os dias. Essa é sua declaração de compromisso com o tempo de Deus. E não se assuste se depois disso as portas começarem a se abrir, uma a uma. Deus é fiel. Mas Ele não entrega o ouro para quem ainda não sabe proteger nem o barro. Por isso, continue firme. O invisível está se movendo. Você só precisa seguir cooperando com o plano, mesmo sem entender todos os detalhes. Confie, porque o que está vindo é maior do que você pode imaginar. Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas sabe pedir. Poucas sabem receber. Muita gente ora, jejua, chora, clama. Mas quando a bênção chega, elas não têm estrutura, não têm maturidade, não têm equilíbrio, não têm clareza. E o que acontece? Elas perdem o que pediram.
É duro ouvir isso, mas é real. Porque o problema não é conseguir. O problema é manter o que se conseguiu. Napoleon Hill dizia que o sucesso vem para quem está preparado para sustentá-lo. E quantas vezes não pedimos algo grande, mas vivemos como se estivéssemos despreparados para isso? Você pede por uma família estruturada, mas ainda não curou seus traumas. Pede prosperidade, mas ainda lida com o dinheiro como se fosse inimigo. Pede um novo tempo, mas ainda vive preso ao que passou. Você está mesmo pronto para o que pediu? Deus não quer apenas te dar, Ele quer que você sustente o que Ele vai te entregar. E isso exige outra postura. Exige vigilância espiritual, mental e emocional. Exige sabedoria. A promessa não é fim. Ela é começo de uma nova responsabilidade. A pergunta que precisa ecoar dentro de você agora é: se Deus colocasse hoje nas suas mãos o que você tanto pede, você teria estrutura para carregar? Pedir é fácil. Preparar-se é difícil. Mas é o preparo que revela quem está pronto. Lembre-se, a bênção tem peso. E quem não se fortalece durante o processo, se dobra quando a vitória chega. Por isso, se você está no processo, agradeça. Você está sendo moldado, lapidado, forjado para sustentar o que é seu. Se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Deus observa sua postura no tempo da escassez, sua disciplina quando ninguém vê, seu coração quando as coisas parecem paradas, porque isso define quem você é. Hill ensinava algo semelhante. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. E o sucesso verdadeiro, dizia ele, é o reflexo da mente preparada e da alma comprometida. Ou seja, você não precisa só pedir, precisa se alinhar. Comportamento, pensamento, emoção, espírito, tudo tem que apontar para a promessa. Chegou o momento de parar de apenas sonhar. Agora é hora de sustentar. Sustentar seu foco, sua fé, seu preparo diário, seu compromisso com aquilo que vem. Pare agora e se pergunte com sinceridade: se a porta se abrisse hoje, eu teria maturidade emocional para passar por ela? Eu conseguiria manter em pé aquilo que pedi com tanto fervor? Se essa pergunta te confronta, escreva aqui: eu estou me tornando forte para sustentar o que pedi. E então, você se lembra da mensagem do início? A resposta que você pediu já está em suas mãos e em breve vai se materializar. Sim, ela está chegando. Mas agora você já sabe, ela exige uma nova versão sua. Uma versão mais madura, mais sábia, mais centrada, mais alinhada com o céu. Você não passou pelo que passou à toa. A dor te moldou. A espera te fortaleceu. O silêncio te ensinou. Agora, você está pronto. E quando acontecer, quando a porta abrir, quando a resposta chegar, quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e entender: nada foi em vão. Tudo foi um treinamento disfarçado de espera. E Deus, que é fiel, vai te fazer sorrir como nunca sorriu. Vai te mostrar que Ele sempre esteve no controle. E você vai viver coisas que nem sabia que tinha coragem de pedir. Se essa palavra foi para você, escreva nos comentários: eu estou pronto e confio no tempo de Deus. E envie esse vídeo para alguém que precisa se preparar para receber o que já é dele. Que essa mensagem não apenas te conforte, mas te transforme. Você não está esperando à toa. Você está sendo lapidado para viver o extraordinário. Agora é com você. A promessa vem. E você já está de pé para recebê-la.